Graça e paz, meus irmãos. Tome o assento. Deus seja louvado. O que nós precisamos é do Senhor, irmãos. Nós precisamos do Senhor diariamente, constantemente. E este final de semana, na vida dessas irmãs, foi um final de semana abençoado, de crescimento espiritual. Graças a Deus pelo tempo que nós passamos, por aquilo que nós ouvimos, irmãs. Que tempo precioso. Eu não sei as irmãs, mas quanto que Deus usou a Nathalie como boca de Deus durante esses dias, não foi, irmãs? Amém? Palavras centradas, ministrações abençoadas, que falam sobre o nosso serviço, e de maneira muito pontual, específica, o serviço dessas irmãs valorosas. Deixa-me dizer uma coisa, querida irmã, é claro que o inimigo se levanta contra o serviço de vocês, é fato, ele procura brechas, e eu dizia lá no acampamento que pós-acampamento as pressões virão, sabiam disso, irmãs? Mas o Senhor é com vocês, em nome do Senhor. O Senhor estará com vocês. O Senhor caminha conosco, em nome de Jesus. E é interessante como foi bem conduzido pela Nathalie a ideia de servir em casa. Eu gostei muito, porque ela começou de casa, irmãs. Ela começou da casa. Ela começou o serviço a partir da consciência que nós temos que devemos ser servas de Deus a partir da nossa casa. Eu penso que esse é o maior e grande desafio, né, irmãs? Eu sei que vocês estão com saudades dos maridos, dos filhos, da família. Saudade está lá no coração. Eu sei que os irmãos que estão aqui hoje à noite estão saudosos. Amém, meus irmãos? Misericórdia, Senhor. O amém foi mais ou menos. Quem sabe durante a ministração esse amém aumente, em nome do Senhor. Mas, irmãos, que bom saber que essas valorosas irmãs investiram tempo ali, durante esses dias ali no acampamento. Bem colocou a Adjane, passa muito rápido, irmãs, passa muito rápido. E tudo que aconteceu ali no acampamento, desde a chegada, desde as programações, os louvores, as ministrações, sobretudo as palavras ali ministradas foram palavras renovadoras, irmãs, renovadoras. Eu fiquei a pensar porque falar sobre serviço, por vezes nós imaginamos, mas pastor, quem sou eu? Quem sabe você saiu com esse sentimento, mas quem sou eu? A partir de mim, o que poderia acontecer? Eu não sou uma preletora, eu não sou a Nathalie Campos, eu não sou alguém que tem o seu nome tão bem divulgado. Quem sou eu para, a partir do meu serviço, coisas extraordinárias aconteçam? Deixa eu desconstruir no teu coração hoje à noite esse pensamento, porque imagina comigo que num contexto de um reinado faraônico, Deus levanta duas parteiras, que a partir do serviço delas, uma história abençoada, miraculosa, poderosa, transformadora aconteceu na história do povo de Israel, a partir de duas parteiras. Vamos ler o texto? Vai comigo para Êxodo, capítulo 1. Vocês vão entender que o serviço não está ao Senhor, não está alocado à posição social, ou o destaque social que tenho, irmã. Eu quero que você entenda isso, porque nós recebemos muitas ministrações, nós homens que estávamos ali, louvor, eu estava ali, nós também fomos impactados pelas palavras, desafiados pelas palavras, mas quem sabe alguém foi tentado. É bonito ouvir isso, pastor, mas quem sou eu? Qual a influência que eu tenho a partir, quem sabe, da minha posição social, a partir, quem sabe, da minha profissão, a partir de, quem sabe, daquilo que eu não consigo influenciar? Note bem, querida irmã e querido irmão, hoje à noite, desconstrua essa realidade. Quando Deus quer usar, Ele usa dentro de um reinado parteiras simples, anônimas,
Se não vejamos, olhem comigo, capítulo 1 de Êxodo, a partir do versículo 15. Veja que história bonita. Não sei se você lembra dessa história, se você já leu essa história, mas eu quero que você entenda que mulheres que servem a Deus são mulheres que conseguem influenciar não apenas a sua geração, mas conseguem influenciar outras gerações. E aqui a história é aqui apresentada da seguinte forma: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Vamos repetir comigo, irmãs, a parte A do versículo 17, bem forte. As parteiras, porém, temeram a Deus, e elas não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: ó rei, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Vamos repetir comigo a parte A do versículo 20, todas as irmãs e irmãos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, e lhes constituiu família, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Que Deus aplique essa palavra a cada coração, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado por esta passagem. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Fala, Deus, apesar de mim. Abençoa-nos, edifica-nos nesta noite, Pai. Sejamos edificados pela orientação bíblica aqui, pela manifestação da Tua graça, no serviço humilde dessas parteiras, no trabalho dessas queridas parteiras, que servem como exemplo para todos nós, para as irmãs, para os irmãos, para a igreja, nesta noite. Assim nós te pedimos, abençoa-nos através desta palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? É interessante como a Bíblia está recheada de histórias de mulheres que foram instrumentos nas mãos de Deus. Mulheres que ensinaram com tantas verdades e tantas realidades que pulam aos nossos olhos. Mulheres com recursos ou sem recursos, mulheres com fé, mulheres que eram líderes e eram lideradas, mulheres hospitaleiras, mulheres de oração, mulheres que ensinaram. Nós aprendemos ali durante esses dias que Deus usa mulheres através do ensino, mulheres que com coragem quebraram paradigmas, romperam grilhões, foram mulheres poderosamente usadas nas mãos do Senhor. O texto que nós lemos aqui hoje à noite, queridas irmãs e queridos irmãos, apresenta-nos a história de fé, de coragem e de serviço dessas parteiras hebreias, chamadas aqui Sifrá e Puá. Eu não sei se você já estudou a vida dessas mulheres. Alguém teve a curiosidade de estudar sobre a vida de Sifrá e Puá? Eu não sei se alguém já fez um estudo profundo acerca de Sifrá e de Puá. Eu não sei se alguma irmã foi tentada em colocar o nome de sua filha Sifrá ou Puá. Para falar a verdade, irmãs, eu cresci na igreja e eu ouvi poucas mensagens sobre Sifrá e sobre Puá. Alguns domingos atrás, mais precisamente domingo passado, eu falei sobre a história de Moisés. Alguém pode romper o silêncio, dizer o seguinte: pastor, falar sobre o grande legislador Moisés é uma coisa. Deus levantou Moisés, Arão, homens que foram levantados por Deus para que eles pudessem marcar através do serviço dele a história dos hebreus. Mas antecedendo aqui a história de Moisés, nós temos Sifrá e Puá. Quem sabe você que vai casar ainda. Vocês já entenderam, não foi? Nós vemos hoje um contexto de pequenos nomes, né?
A cultura hoje apresenta pequenos nomes. Aí uma dica boa para você, futura mãe: Cifrá, Puá. Porque hoje são nomes tão pequenos, né? Os nomes eram compostos antigamente, 2 nomes. Hoje é um nomezinho pequeno, acho que é a facilitar a assimilação para gravar. E verdade é que aqui nesta noite, além de ser abençoado, você recebe uma dica abençoada para colocar o nome da sua futura filha, quem sabe? Mas verdade é, irmãos, que o texto nos fala dessas mulheres, mulheres simples, mulheres anônimas. Guarda isso no teu coração. Quem sabe você sai desse acampamento dizendo: quem sou eu? Quem era Cifrá? Quem era Puá? Quem eram essas mulheres? Irmãos, na galeria de mulheres que foram instrumentos de Deus, quem imaginaria que essas parteiras seriam instrumentos de Deus para que elas pudessem marcar a história do povo de Israel? O grande divisor de águas neste pano de fundo e nesse contexto é porque essas mulheres temeram a Deus. Olha aqui para mim, queridas, temeram a Deus. Vocês foram desafiados durante esses dias com palavras impactantes, desafiadoras, que nortearam a condição de vocês enquanto mulheres. Mas aquilo que vocês ouviram só será possível aplicar se vocês temerem a Deus. Entenderam isso, irmãs? Amém? Essas mulheres temeram a Deus. Elas fizeram aquilo que o Senhor tinha estabelecido ao coração delas. Elas não fizeram o que o rei mandou fazer. Algumas verdades pulam o meu coração, irmãos. Algumas verdades que são caras aqui, porque esse texto é riquíssimo, porque esse texto revela aqui o agir de Deus através da fidelidade de mulheres simples e anônimas. Eu vou repetir. Essas mulheres não eram mulheres que estavam aqui elencadas nos grandes círculos do Egito. Elas não tinham um sobrenome pesado. Elas não tinham história de reinado que pudesse anteceder o nascimento delas. Eram mulheres simples. Mas olha aqui para mim, quando Deus quer usar, Ele usa como Ele quer. Aleluia. Eu tenho certeza que todas vocês foram desafiadas a servirem a Deus como mulheres de Deus. Deixa eu apresentar o pano de fundo aqui para vocês, o contexto. Nós precisamos entender isso. O contexto, capítulo 1, ele se apresenta aqui dentro de uma realidade que vem no final do livro de Gênesis. Deixa eu explicar para vocês. Aqui no final de Gênesis, nós temos o reencontro dos irmãos de José com José. Lembram? Eles estavam temerosos. Agora José, que foi escanteado, marginalizado, lançado lá de largo, esquecido numa cisterna. José agora era o segundo nome do Egito. Esses irmãos iriam se reencontrar com José. Aí se você vai comigo ao capítulo 50 de Gênesis, lá a partir do versículo 19, porque todas as coisas acontecem segundo o querer de Deus. O verso 19 do capítulo 50 de Gênesis diz: José se apresenta aos irmãos e diz: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele repete mais uma vez: não temais, não tenham medo, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. As cortinas do livro de Gênesis se fecham. Nós abrimos o livro de Êxodo. Nós abrimos um novo momento da história, de tal forma que aqui há um hiato histórico absurdo, porque uma geração nasce, uma nova geração nasce a partir do capítulo 1. Olha o versículo 6 do capítulo 1, diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Toda aquela geração morreu, irmãos. Nós estamos agora em outro momento, em outro contexto. Mas olhem e observem o que diz o verso 7, os filhos de Israel foram fecundos, eles aumentaram muito, eles se multiplicaram e grandemente se fortaleceram,
de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, levanta-se um novo rei, que não era o rei no contexto ali de José. Um novo rei se levanta, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: olha, os filhos de Israel, versículo 9, é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia, guarda essa palavra, usemos de astúcia contra eles, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem, versículo 11, com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros de Pitom e Ramessés, mas quanto mais os afligiam, quanto mais apertavam, mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Eis aí o pano de fundo, irmãos. Eis a tirania, a astúcia do rei contra o povo de Deus. Olha aqui para mim, queridas. Quem disse para vocês que servir a Deus seria fácil? Quem disse para vocês que colocar aquilo que vocês ouviram ali durante esses 2 dias seria de pronto, que vocês iriam voltar para casa, que vocês iriam voltar para casa agora e vai ser tudo mil maravilhas? Não, irmãs. Será desafiador. Reis ou reinos se levantam contra os propósitos do Senhor. Eis uma realidade aqui presente na palavra, irmãos. Mas diz a palavra que nesse contexto, o Senhor, neste cenário, levanta 2 mulheres. Eu não sei se isso chama a atenção de vocês, mas antes de levantar Moisés, nesse contexto de Êxodo, ele levanta 2 mulheres. Irmã, eu sei que Deus pode fazer grandes coisas a partir de vocês. Vocês não estão crendo nisso? Amém, irmãs? Deus pode fazer grandes coisas a partir de vocês. E é interessante, irmãos, que essas 2 mulheres comuns, Sifrá e Puá, tornam-se instrumentos de Deus. Irmãos, irmãs, vocês são instrumentos nas mãos de Deus. A glória de Deus. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é soberano sobre todas as coisas. E nesse contexto opressor, Deus levanta de maneira, quem sabe, anônima, porque eram mulheres desconhecidas. Eu estou falando de mulheres anônimas, mulheres, diante de um poder imperial, irmãos. Deus levanta como instrumentos. A obediência desta mulher transforma a história dos hebreus, transforma a história do povo de Deus. É muito mais confortável, como eu dizia, citar o exemplo de Moisés, para afirmar que Deus usa pessoas em seu nome, mas é muito mais desafiador lhes dizer nesta noite que Deus toma mulheres simples e anônimas e as transforma em instrumentos em suas mãos. Deus é soberano sobre todas as coisas, aleluia. E um serviço, por mais simples que pareça, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, quando nós realizamos esse serviço para Deus, nós estamos honrando o nome do Senhor, aleluia. Essas mulheres servem a Deus com obediência aqui. Essas mulheres servem com todo temor a Deus. Elas foram corajosas, elas foram ousadas, elas preservaram vidas e Deus as recompensou. Deixa-me detalhar nesta seção que nós lemos aqui do versículo 15 ao versículo 22, algumas verdades do serviço fiel
dessas mulheres. Irmãs, guardem no coração de vocês, guardem, cada qual em seu contexto, cada qual com a sua realidade profissional, cada qual com seus desafios, cada qual com as suas lutas. A primeira coisa que quero dizer ao coração de vocês e todos nós que estamos aqui hoje à noite é que um serviço fiel nasce do nosso temor a Deus e não do nosso temor aos homens. Guarda isso no teu coração. Temam a Deus, irmãs. Olha aqui para mim, temam a Deus, não aos homens. Vocês entenderam isso? Amém? Temam a Deus. Olhem comigo os versículos de 17 a 15. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: olhem comigo, o rei do Egito, poder imperial, o império aqui, irmãos. O rei deu uma ordem. Ele ordenou as parteiras hebreias, da quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: olha, quando vocês foram servir, nesse serviço simples, era um serviço, irmãos, que naquela época não era visto como um grande serviço, era um serviço simples. Mesmo pessoas que iriam recepcionar a vida, não era valorizada essas mulheres. Nesse contexto, era um subemprego, irmãs. Eram mulheres simples e anônimas. E essas mulheres, Sifrá e Puá, recebem a ordem do rei, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for menino, mata. Se for menina, viva. Vamos repetir mais uma vez o versículo 17, todos juntos em nome do Senhor. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Olha que palavra interessante aqui, irmãos, irmãs. O serviço fiel a Deus implica em temer a Deus e não aos homens. Por vezes, no serviço feminino, há um temor aos homens. Eu não devo servir ao homem, eu devo servir a Deus. E o meu serviço a Deus irá me conduzir a ter uma vida de submissão, de amor, de dedicação àquele homem que Deus colocou na minha vida. Entendam, irmãos, eu preciso olhar para Deus como Senhor. Vejam, algumas realidades aqui nesse texto que pularam aos meus olhos. Faraó, o símbolo do poder político, a arrogância humana que se opõe a Deus. Faraó. Veja, eu estou falando de um poder imperial, de alguém que tinha voz, de um rei, que a sua palavra era uma sentença, irmãos. Alguém que tem poder aqui, que fala. Parteiras. Quem eram as parteiras? Eram aquelas, literalmente falando, que ajudavam a dar à luz. Sabe que essas mulheres eram mulheres que representavam a vida, em contraste com a política da época que representava a morte. Mas presta atenção, Deus é o Senhor da vida. Você crê nisso, amém? E se Ele é o Senhor da vida, para estabelecer a sua vontade, Ele usa a quem Ele quer. Sabe quem Deus quer usar? A você. A você. Que disse desse acampamento: eis-me aqui, eu quero servir ao Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero temer ao Senhor. Interessante, irmãos, que o texto, o verbo usado, temer ou temeram a Deus, o verbo indica aqui reverência espiritual. Eu estou falando de mulheres anônimas que cultuavam a Deus. Eu estou falando de mulheres que eram insignificantes, mas temiam ao Rei dos Reis. Nós precisamos entender que o nosso serviço deve ser constantemente um serviço de temor a Deus, irmãos. Custe o que custar, em nome do Senhor. E essas mulheres se levantam em reverência, em culto, em obediência a Deus. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Há quem deixe de servir a Deus por medo físico, por medo de outra pessoa, por temor a homens. Mas quando nós servimos com temor a Deus, o Deus a quem tememos, haverá de viabilizar caminhos para que os seus desígnios, através do nosso serviço, sejam estabelecidos em nome do Senhor.
Alguém pode dizer aí, pastor, o senhor não conhece o desafio de servir ao Senhor a partir da minha casa. Pensa comigo, imagina essas parteiras que estavam se levantando contra uma ordem do rei, opositor a Deus, tirano. Eu disse para vocês, para que vocês guardassem uma palavra, lembra? A primeira palavra que eu falei para vocês que vocês guardassem, está aí no versículo 10 do capítulo 1. Usemos de astúcia. Olha aqui para mim, querida, o inimigo é astuto. Vocês concordam comigo ou não? Ele é sagaz. Ele se levanta com artimanhas, ele é sagaz. Mas sabe o que essas mulheres falaram assim no coração? O meu temor supremo é a Deus. A autoridade suprema é de Deus, não de Faraó. Eu não posso temer a homens. Eu não posso me curvar a Faraó. Eu não posso entender que esta sentença de Faraó venha a ser a vontade de Deus. Elas estavam movidas pelo poder de Deus, pela suprema autoridade de Deus. O temor de Deus é o fundamento ético e espiritual do serviço fiel. Eu vou repetir para vocês, irmãs. O temor a Deus é, de fato, o fundamento ético e espiritual de um serviço fiel. A quem vocês estão servindo quando estão lavando as louças, como ouvimos lá, a quem você está servindo lá no trabalho, a quem você está servindo quando está cuidando do seu marido. Nós precisamos entender que o nosso serviço ético e espiritual, ele está fincado e fundamentado no serviço fiel a Deus. Quando nós servimos a Deus com temor e fidelidade, o Deus Todo-Poderoso haverá de estabelecer a sua vontade através do nosso serviço. Se você crer nisso, diga amém, eu creio. Como é que ele vai fazer isso, pastor? Ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor. E se Fra e Poá se colocam nas mãos de Deus, é o que a reforma chamou de estar face a face com Deus. Já ouviu falar a expressão reformada corandeu? Quem já ouviu falar corandeu? Está face a face com Deus. O meu serviço é corandeu, é diante de Deus, é face a face com Deus. E aí alguém pode pensar, elas são parteiras, pastor, em um império, em um reinado. Quem são elas? Sabe quem são elas? Mulheres usadas por Deus. E mulheres usadas por Deus são mulheres abençoadas por Deus, em nome do Senhor. Quem sabe você voltou desse acampamento falando, meu Deus, quem sou eu? As parteiras demonstram aqui, irmãs, que a graça comum e a graça especial de Deus capacita pessoas simples a resistirem ao mal, a obedecerem à vontade de Deus. Resistem ao mal? Como assim, pastor? É fácil falar isso. Eu estou dizendo de um texto que é bíblico, irmãos. Imagina na cabeça das irmãs, parteiras simples, dizendo, eu preciso resistir a essa ordem, ao mal. Sabe por quê? Porque Provérbios diz, o temor do Senhor é o princípio de quê, irmãs? Da sabedoria. Olha aqui para mim, queridas, sejam sábias, temam a Deus. Sabe por que vocês foram para esse acampamento? Porque vocês precisavam entender, temam a Deus, não a homens. Tenham temor ao Senhor. Mulheres piedosas servem com coragem. Mulheres que temem a Deus são guiadas pelo próprio Deus, não pela pressão, não pela uma ordem, longe das escrituras, não, queridos irmãos. Alguém pode dizer, pastor, o que você está dizendo aí? Essa é uma desobediência civil. Olha a bronca aí. Essa é uma desobediência civil, irmãos, o que vocês acham? É. Se é uma ordem civil que é contrária à palavra, o meu temor é a Deus, louvado seja Deus. O amém foi fraco. Estamos juntos, irmãos, amém? É, porque está sendo gravado o culto, viu, irmãos? Fica com medo não. Eu devo obedecer a Deus. E as consequências disso, irmãos, essas mulheres não pensaram nisso. Quem quer viver piedosamente será perseguido por amor ao Evangelho. Você crê nisso? Eu creio. Meu serviço é a Deus. Eu preciso amar ao Senhor. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, de parteiras que desobedecem ao rei. Eu fiquei pensando, o mundo atual também sufoca aquilo que é santo.
concordem comigo, pensem comigo, valores, fé, família, vida espiritual, mas eu não temo a homens, eu temo a Deus, que está conosco, e que nos levanta contra ordens injustas, a que possamos agir com sabedoria. Vamos aplicar a ambiência familiar. Querida irmã, você não foi levantada por Deus para estar subjugada a ordens injustas a partir da tua casa. Você entendeu isso? Amém, querida? Aquilo que te afasta de Deus não pode te conduzir espiritualmente. Você foi levantada por Deus. Pastor, meu marido não é crente. Sabe que diz 1 Coríntios capítulo 7, que quando alguém conhece a Deus e teme a Deus, aquele que é ímpio é santificada ou santificado pela vida de uma mulher que teme a Deus. Louvado seja Deus por isso. A primeira verdade que esse texto me ensina é que essas mulheres temeram a Deus. As parteiras não temeram a homens. Meu temor tem que ser a Deus. Mas caminhe comigo. Eu estou falando de serviço, porque as mulheres foram o quê? Receber as crianças hebreias. As mulheres foram realizar serviço, trabalho. Vamos contextualizar aqui? Quem sabe, enfermeiras especializadas em parto. Elas foram para o trabalho diário delas. Elas saíram para mais uma jornada de trabalho. Pensa comigo, querida, vocês que, quem sabe, a jornada de trabalho de vocês é em casa, diariamente ou fora de casa, como nós ouvimos agora neste acampamento, nós devemos fazer para a glória de Deus. Ninguém pode se sentir diminuída porque trabalha em casa, ouvimos isso muito bem, ou quem trabalha fora. Verdade é que todo o nosso serviço deve ser um serviço de temor a Deus, em nome de Jesus. Seja qual for o serviço. A primeira verdade é que Sifrá e Puá, em seu serviço fiel, temeram a Deus. Mas uma segunda verdade que eu quero deixar para a gente aqui hoje à noite é que o serviço fiel, guarda isso no teu coração, participa do propósito soberano de Deus. Vou repetir, o serviço fiel participa do propósito soberano de Deus. Olhem comigo os versículos 18 e 19, por gentileza, irmãos. Diz o texto: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. As hebreias são vigorosas, rei, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Lembra da primeira palavra que eu pedi para que vocês guardassem? Lembram não? Qual foi? Astúcia. Irmãos, eu ficava pensando sobre essa palavra, fui estudar essa palavra, astúcia. E ao pensar sobre essa palavra, é que o inimigo se levanta com astúcia. Mas quem é chamada para temer a Deus e servir a Deus, deve se levantar com prudência. Prudentes como as serpentes. Eu fiz um paralelo, fiz um levantamento aqui dessa palavra e fui estudar o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 16, que está escrito lá: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sejam prudentes. Eu fui estudar a raiz da palavra prudente no grego, é a mesma ideia do hebraico para astuto. Pasmem, Deus está dizendo ao povo: sejam prudentes, sejam astutos, ou seja, no sentido de prontidão, de sabedoria. Queridas irmãs, servir a Deus é servir com prudência, com sabedoria, com expertise, com orientação espiritual, é claro, não com astúcia do mal, não com astúcia para destruir, mas não com sabedoria. Eis um texto que muitas vezes, eticamente, eu me questionei: como é que essas mulheres mentiram para o rei? Alguém já fez esse questionamento, irmãos? Peraí, como é que Deus usa uma mentira? Uma crise ética aqui, irmãos. E como é que o pastor levanta um questionamento a esse num púlpito da igreja, para que vocês pensem? A palavra prudência é a mesma raiz da palavra astúcia. O próprio Cristo disse: vocês estão no meio de lobos, não sejam inocentes, sejam prudentes. Irmãs,
vocês vão voltar para casa. Não sejam inocentes espiritualmente, sejam prudentes. Quem é prudente, sabe o que faz? Abacuque capítulo 2, quando não sabe o que fazer, sobe na torre de vigia, dobra os joelhos, diz assim: Deus, eu estou alarmado e assustado, mas eu te peço, orienta-me, ajuda-me, me dá sabedoria, me dá prudência, me dá unção, me organiza mentalmente, emocionalmente, seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Um serviço fiel é um serviço que participa do propósito soberano de Deus. Eu fiquei a pensar que a soberania de Deus governa, inclusive, guarda no teu coração, a resistência piedosa. Aqui é uma resistência piedosa dessas mulheres. Eu disse: meu Deus do céu, o Senhor levanta parteiras. Porque na soberania de Deus, na economia de Deus, o Senhor utiliza os instrumentos humanos, até os mais improváveis instrumentos. Demove do teu coração esse questionamento: quem sou eu? Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar, porque Deus usa a quem Ele quer. Louvado seja Deus. A glória não está num barro. Lembra que eu disse de manhã que está sendo gasto? A glória, a excelência está no tesouro, no conteúdo. E esse conteúdo nós já o temos. A graça de Deus já nos alcançou. Louvado seja Deus. Deus usa pessoas fiéis a Ele. E nós somos participantes, instrumentos. Enquanto Faraó usou astúcia, as parteiras cooperaram para o plano redentor de Deus. Eu estou falando de mulheres que foram usadas no plano redentor de Deus, gente. Que coisa maravilhosa. Quantas mães aqui? Eu fico a pensar, queridos, quantas mães. Vocês não sabem, mas quem sabe vocês estão sendo instrumentos para futuros missionários e pastores, em nome do Senhor. Misericórdia, isso é um amém, sem fé, misericórdia, gente. Se eu falasse assim, futuros médicos, quem sabe, glória a Deus, manda mais, Senhor. Futuros pastores, homens de Deus, amém, queridas. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Mas quem sabe futuros médicos, advogados, arquitetos, professores. Nós somos instrumentos no plano redentor de Deus. Essas mulheres foram usadas por Deus, porque elas temeram mais a Deus, porque elas foram sábias aos olhos de Deus, irmãs. Eu não estou falando de mulheres aqui que conheciam a ciência egípcia. Eu estou falando de parteiras simples que Deus concedeu sabedoria de tal forma que elas falaram: as hebreias são rápidas, rei. Elas foram prudentes, elas foram sábias, elas foram fiéis a Deus. Eu quero que você guarde isso no teu coração também. Nenhum ato de fidelidade é pequeno demais para o reino de Deus. O teu ato de fidelidade ali, quando ninguém está vendo, é grande diante dos olhos de Deus, porque você está sendo instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. É quando teu marido fala para você: olha, faz isso. Você diz: não, por temor a Deus eu não faço isso. É quando a sociedade quer impor para a gente comportamentos, a gente fala assim: não, meu temor é a Deus. Eu quero ser participante. Nós somos cooperadores do reino de Deus. E a grande narrativa da redenção nós encontramos aqui: Sifrá e Puá. Elas foram participantes. E eu fiquei pensando sobre isso, que a participação dessas mulheres nos lembram que o serviço feminino no reino não depende de posição, de classe social, como dizíamos, mas do temor, da fidelidade, da confiança na soberania de Deus. E aqui elas não pregaram, gente, mas elas preservaram vida. O teu comportamento fiel a Deus preserva vidas. Louvado seja Deus. Vocês não precisam de um púlpito, vocês precisam de campos que já estão brancos para a ceifa, e vocês são ceifeiras nas mãos e no propósito redentor de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Vamos terminar essa exposição aqui desse texto. Há uma última verdade que o texto nos faz refletir nesta noite. Por fim, queridos, é que o serviço fiel é recompensado pelo Deus da aliança.
O serviço fiel é recompensado pelo Deus da aliança. Olhem comigo para a gente fechar versículos 20 e 21. Quero te convidar. Eu vou pedir para que as irmãs, bem forte, leiam, que estavam no acampamento ou não, mas eu quero ouvir a voz feminina lendo aqui versículos 20 e 21, pois o serviço fiel a Deus é recompensado pelo Deus da aliança. Bem forte, queridas. E Deus... Que palavra abençoada, irmãos. Deus recompensa. Deus é o próprio recompensador. A expressão usada aqui, Deus fez bem às parteiras, é que um serviço prestado com amor, mesmo os mais escondidos, anônimos. Permitam-me até relembrar o que Nathalie falou. O teu serviço em casa, que ninguém está vendo. Que ninguém está vendo. Aquele serviço que, se tem um serviço desafiador, irmãos, é o serviço de casa, porque, como dizia a Nathalie, no outro dia, tudo está ali de novo para fazer. Você acabou de lavar uma pia de pratos, minutos depois, eles começam a brotar de novo na pia. Mas quando você trabalha com amor, a tua recompensa às vezes não vem de ninguém de casa. Você fala assim, rapaz, que bom teu serviço, que maravilha teu serviço, teu trabalho. Vocês percebem que o serviço de casa é um serviço que não é elogiado diariamente. Mas deixa eu dizer uma coisa, essas parteiras, elas não preservaram vidas, imaginando que receberiam do faraó, porque ele deu uma ordem contrária, uma batida nas costas. Vocês são boas parteiras, pelo contrário. Elas fizeram isso, porque elas temeram a Deus. E porque elas temeram a Deus, elas foram recompensadas pelo Deus da aliança. Louvado seja Deus. Queridas, o Deus da aliança está com vocês. Um serviço mais simplório. Um serviço que não é tão destacado. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não sei se vocês perceberam aqui a beleza desse texto. É que o serviço anônimo dessas mulheres, esse serviço maravilhoso, esse serviço deixou marcas eternas. Marcas eternas. Um povo foi preservado. Posteriormente, Moisés foi preservado. Um plano eterno foi estabelecido na instrumentalidade de cifrar e puar, na instrumentalidade de um serviço simples. Bendito seja o nome do Senhor, irmãs. Elas deixaram marcas eternas. Eu lembro de um texto que está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, que diz, guarda isso no teu coração, querida, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes. Em outras palavras, Hebreus aqui contempla esse ato de amor dessas mulheres. Ninguém estava vendo, mas Deus, o Deus de amor, de graça, aquele que de fato recompensa e é justo, estava contemplando suas obras. Querida irmã, em cada ato, em cada gesto, em cada serviço, Deus, o Deus eterno está contemplando a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Eu fiquei a pensar também, irmãos, como há uma inversão aqui no texto de poder. Pensem comigo, raciocinem comigo. O rei perde o controle. As mulheres humildes vencem pelo temor de Deus. O faraó representa aqui a morte. As parteiras representam a aliança de Deus. E olha para mim, querido, nós somos e cremos no Cristo dos pactos. A aliança de Deus jamais será quebrada por nada, nenhum sistema, nenhum poder humano. Deus é Deus de todas as coisas, em nome de Jesus. Há uma aliança estabelecida aqui. Há uma vontade estabelecida aqui. Eu estou caminhando para o final, irmãos, é porque esse texto é maravilhoso. Há uma resistência teológica aqui, irmãos. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Há uma resistência teológica, há um ato teológico aqui. Por que, pastor, há um ato teológico? Porque elas cooperam para um propósito do Criador, de Deus. Há um propósito maior.
Por isso que eu tenho dito aqui na igreja, o que define a nossa vida é a teologia, é Deus, é a palavra, é a vontade, é o nosso temor a Deus, não é nenhuma outra gia ou antropologia, filosofia, psicologia, guardadas as devidas proporções de suas cooperações, importantes cooperações, mas o que rege o coração de mulheres tementes a Deus, é a palavra, é a teologia, é a vontade soberana, é o ato redentivo de Deus, é a ação livre de um Deus que está no controle de todas as coisas e do teu serviço, querida irmã, em nome de Jesus. É interessante que o papel redentivo das mulheres é posto aqui. E Sifra e Puá preparam um cenário para a libertação. E eu fiquei celebrando a Deus porque a libertação de Israel começa com duas mulheres que desafiaram o império, mostrando-nos de maneira muito clara que a graça divina se manifesta na coragem de duas mulheres. Irmãos, eu não estou querendo e nem pedindo para que vocês saiam daqui hoje à noite, às ruas, dizendo, agora eu tenho coragem. Não. Essa coragem é a partir do teu serviço de temor a Deus. É amando o teu marido, é cuidando dos teus filhos, é servindo a igreja, é servindo ao Senhor, com temor e tremor. E sabe o que Deus fez? Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. E família aqui é família da aliança, família abençoada, família aquecida pela presença de um Deus que traz bênção e estabilidade. Melhor é estar com o Senhor, louvado seja Deus. Querida irmã, como você quer servir a Deus depois desse acampamento? Tema a Deus e não aos homens. Você é participante de um plano redentivo de Deus. E faça isso, querida irmã, porque no tempo de Deus, Ele é soberano. Ele haverá de recompensar, de abençoar e de lhe usar como instrumento em suas mãos. Seja Deus glorificado para sempre. Amém.